João Conde Albuquerque está aqui connosco. Olá, doutor. Podíamos julgar que seria uma ou outra especialidade aquela que se dedicava ao pé diabético, mas percebemos que não. Que há mais do que uma, não é? Exatamente. Claro, nós hoje vamos falar sobre o pé do diabético. Portanto, o pé do diabético pode não trazer aquelas características que nós vamos ver, portanto, se for prevenido. E o pé diabético é consequência de um mau controle da glicémia, de um mau controle daquilo que nós vamos aqui falar sobre a prevenção daquilo que não se pode fazer se realmente quiser ter uma saúde boa, sem resultante. Não é apenas não pode, não deve. Não é? Exato, não deve, sim, não pode e não deve. Senão resulta um pé diabético que é realmente uma catástrofe e é que leva a grande maioria das vezes às amputações. E nós sabemos a perda profunda de qualidade de vida. Não é? Nós sabemos que realmente um diabético saber que tem um pé diabético, o resultante, portanto, um pé diabético, às vezes surge de uma ocasião fortuita. Sim. Por exemplo, um sapato apertado, novo, sapato novo, apertado, aparece-lhe uma bolha e pronto, está desencadeado ali o fenómeno mais grave que há, que é muito rapidamente. Rapidamente, exatamente. Porquê? Porque ele não tem sensibilidade. Exatamente. Muitas vezes um prego, andar descalço, um prego vai desencadear o aparecimento de um mal perfurante, de uma úlcera na planta do pé, difícil de cicatrizar. Nós vamos ver. Não, ainda não. Porque eu queria dizer duas coisas. Nós sabemos que existe realmente 500 mil de diabéticos em Portugal. Sim. Portanto, isto resulta de que realmente a diabetes é o resultado de uma insuficiência insulínica. Portanto, o pâncreas deixa de funcionar e deixa de produzir insulina e deixa de fazer a degradação do açúcar. E como é que um diabético, como é que uma pessoa sabe que é diabética? Muito facilmente, através de uma polidipsia, portanto, muita sede, muita fome e começa realmente a ter, ou a engordar, oscilações do peso, obesidade, etc., que rapidamente é controlado através de uma simples pesquisa de açúcar no sangue. Nós sabemos que em Portugal, realmente, nós, na população em geral, existe um diabético em 20 pessoas. Mas, a partir dos 60, 65 anos, é 4 diabéticos em 20 pessoas. Como é que podemos realmente contrariar esta catástrofe que a maior parte das vezes leva a amputações? É realmente realizar em todo o país uma consulta multidisciplinar. Quer dizer, não é necessário ter uma consulta de pé diabético, que parece uma coisa muito importante. Não, basta ter 3 especialistas fundamentais que vão numa visita vulgar, portanto, quando um clínico geral apercebe-se que realmente ou detecta que o indivíduo é diabético, enviar para esses centros onde multidisciplinarmente vai ser visto por um endocrinologista, não é verdade? Vai ser visto por um cirurgião vascular, por um ortopedista, por um podologista, portanto são uma enfermagem muito importante para o controle destes doentes. E é por isso que nós vamos aqui falar sobre isto, que é para prevenirmos mais do que atacarmos a doença, já depois dela se ter registrado. Vamos então ver o trabalho que nos... Exatamente, nós vamos ver que realmente constitui efetivamente a diabetes um problema de saúde pública. Sim, não é um problema nacional, é um problema internacional. Ao nível mundial existe 170 milhões de pessoas com diabetes a nível mundial, portanto pelo censo 2000, e que este valor duplicará em 2030. Em Portugal, dados recentes da Sociedade Portuguesa de Diabetologia de 2007 referem que cerca de 6,5% da população portuguesa é diabética. Portanto, nós já vimos que existe mais de 500 mil, hoje em dia sabe-se que é mais de 500 mil de diabéticos em Portugal. Portanto, é preciso atacar, e depressa. Pode passar, portanto,
Existe, claro, que um diabético com a aterosclerose é acelerada de uma forma, se a diabetes não for. Se a diabetes for atacada como deve ser, portanto, tratada como deve ser, explosiva. É exatamente como um indivíduo normal. Portanto, aqui há uns dados que talvez tenham importância salientar na população em geral. Há um termo que é microalbuminuria, é fácil, é a determinação da albumina na urina, que é realmente o marcador de todas as complicações, assim como também a dislipidemia com baixa da HDL e subida de LDL. Estamos a falar de que para os telespectadores que não sabem o que é HDL. HDL são lipídios, High Density Lipoproteins, quer dizer, lipídios de alta densidade, que é o bom colesterol, é o bom colesterol que deve estar alto. Se estiver baixo é mau sinal. E o LDL é exatamente o contrário. O LDL é low density, é do baixo, é gordura, é o colesterol total. Sim, é o colesterol. Portanto, isso tem que estar baixo, o outro tem que estar alto. Mas podem perguntar, mas como é que nós conseguimos elevar o HDL baixo? Uma boa gordura de uma má gordura. Exatamente. Não, como é que devemos... O fundamental para o infarto de miocárdio é o HDL, assim como o LDL, mas o HDL é importante e que é difícil de corrigir. Mas como é que nós devemos corrigir? Andar a pé e fazer realmente o exercício, como nós vamos ver daqui a um bocado, e que deve ser efetuado diariamente e com um controle também da glicemia. Depois, as estatinas devem ser usadas mesmo em doentes com níveis normais de LDL. Quer dizer, nós perguntamos, as estatinas é importante? Hoje considera-se muito importante o tratamento com as estatinas. Portanto, fazer estatinas mesmo em indivíduos que não tenham colesterol elevado. Muito bem. Todos os doentes diabéticos, mesmo não hipertensos, também devem fazer um medicamento chamados, aqueles que convertem, atuam sobre a conversão da angiotensina, que diminui a tensão arterial. É muito importante isto para o evoluir das complicações da diabetes. Pode passar? Portanto, a alteração do estilo de vida é muito importante, a abolição do tabaco, aqui já repisado várias vezes, perda de peso, exercício físico, que nós vamos ver que deve ser controlado diariamente, pelo menos meia hora por dia em andamento, controle da glicemia e da hemoglobina glicosilada, que pode ser mesmo em casa, efetuado. Com a picada. Este controlo... da glicemia. É necessário fazê-lo todos os dias, em jejum. Este é que é o ideal. Este é que é o ideal. Antes das refeições? Antes das refeições. Antes das refeições também pode ser feito? Pode ser feito antes das refeições. Se nós verificarmos que há um descontrole, apesar de nós sabermos apenas a glicemia em jejum, temos que fazer os outros. Ao longo do dia. Ao longo do dia. Claro. Até regularmos, não é? Sim. O seguimento dos doentes deve ser feito por dois especialistas, fundamentalmente, que é o cirurgião vascular e o endocrinologista. Pode passar? Então, como é que o diabético vai se aperceber? É preciso cuidado com os pés. Estar atento, não é? Estar atento, olhar para os pés. Aqueles que têm já dificuldade na visão, deve pedir a um familiar para olhar para os pés. E, muitas vezes, a utilização de um espelho. De um espelho para ver, porque nós não vemos através de, não é? Portanto, temos que ter este cuidado se quisermos ter uns pés saudáveis. Pode passar? Portanto, agora vamos muitas vezes recorrer aos podologistas, não é? O podologista agora é uma ciência realmente que se dedica apenas ao tratamento dos pés. E são pessoas especialistas só nos pés. E devemos olhar, nós vamos aqui ver algumas palmilhas, como é que se devem colocar, porque devemos evitar o esforço, os apoios exagerados. E, portanto, através das palmilhas e através de sapatos mesmo especiais e próprios para diabéticos. Pode passar? Devemos olhar que isso pode, se realmente não tivermos esse cuidado, aparecem esses pontos de apoio exagerados, a ponta dos dedos, a planta dos pés, portanto, no hálux, portanto, estas são as úlceras que nós devemos evitar, utilizando
essas palmilhas. Doutor, deixe-me colocar-lhe uma questão antes mesmo de explicarmos o que vamos ver de seguida. O pé diabético é exclusivamente uma doença dos diabéticos. O pé diabético é dos diabéticos, mas nós podemos encontrar estas alterações em indivíduos que têm alterações nervosas, alterações de outra espécie que não depende da diabetes. Alterações da sensibilidade. Basta ver por outras razões, alterações neurológicas periféricas, a chamada polineuropatia não diabética, pode dar origem a isto. Desde que o indivíduo, por exemplo, o indivíduo tem uma queimadura, se não a sentiu, é por, mesmo não sendo diabético, ele pode resolver, pode ter uma circunstância destas, não é? Portanto, porque não a sentiu, a queimadura deixou-se queimar e muitas vezes levam a amputações. Esse é que é o grande drama, evitar as amputações. Pode passar? Portanto, esta é a doença que realmente vai ser acelerada, que é a aterosclerose, portanto, que é progressiva e é realmente muitas vezes gigantescamente avançada se o doente não for tratado como deve ser. Pode passar? Portanto, nós vamos verificar que o sintoma precoce, aquele de que nós falamos aqui, que é a claudicação, que podia avisar no diabético, não há muitas vezes. Porquê? Porque ele não sente. Exatamente. Não sente a dor. É realmente um ladrão, não é verdade, que está atrás de nós e que não nos deixa efetivamente detectar. É assintomático. Assintomático. Se um pé normal, muitas vezes tem uma temperatura e pulsos e ausência de dor. Porquê? Porque não há sensibilidade. Tem temperatura aumentada porque se formam pequenas fístulas arteriovenosas, abrem-se determinados vasos que dão uma irrigação anómala. E o pé fica quente. Portanto, é traiçoeiro. Geralmente é pálido e não cianótico, com diminuição franca do preenchimento capilar dos dedos. O risco de amputação é 15 vezes superior ao não diabético. E a artéria, muitas vezes, esta artéria, eu depois vou dizer porque é que isto é importante. Muitas vezes, estes doentes têm a artéria pediosa, geralmente não é atingida. E por isso, muitas vezes, salvamos muitas vezes um pé diabético, mas isquémico, fazendo muitas vezes bypasses a esta artéria. Parece impossível, mas é verdade. E muitas vezes salvamos este. Deixe-me só perguntar-lhe mais uma dúvida que disponho. Estamos a falar de uma extremidade do corpo. Bem sei que é a extremidade que sustenta todo o nosso peso. Bem sei que é aquela que sofrerá mais com a lei da gravidade. Exatamente. Porquê é que não sucede o mesmo com as nossas mãos? Porque a aterosclerose, ao contrário do que se poderia pensar, não ataca muito os membros superiores. Portanto, ataca mais os membros inferiores. Estão sujeitos a maiores pressões. Portanto, a pressão... Que sustentam mais pesos. A pressão sistólica nos membros inferiores é muito superior à dos membros inferiores. Sim, senhor. Aos dos membros superiores. Pode passar? E cá está isto, aqui é a grande revelação, depois de 1987, distinguir entre um pé. Há dois pés diferentes. Um pé que deriva da cirurgia vascular, que é um pé isquémico, neuroisquémico, e outro que é neuropático, que é mais para a cirurgia geral ou ortopedia. Sim. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que um pé pode estar perfeitamente bem irrigado, mas ter um aspecto destes. Porquê? Porque há alterações fundamentalmente neurológicas. É um pé neuropático, não neuroisquémico. Pode passar? Portanto, aqui nós vemos a curva, claro, estes doentes, ao fim de 10 anos, são indivíduos que morrem muito mais depressa do que indivíduos, portanto, são os muito sintomáticos, que ao fim de 10 anos, só 25% deles estarão vivos. Pode passar? É uma curva terrível. Pode passar? E eu agora queria dizer, portanto, a neuropatia. Como é que se conhece a neuropatia? A neuropatia é muito fácil de detectar. Todo doente destes, e por isso o meu conselho é que todo doente diabético deve ser consultado. Nós temos aqui nos nossos hospitais centrais uma consulta, não chamemos consulta do pé diabético, mas consulta dos indivíduos que têm diabetes, não é verdade? Sim. São aconselhados a fazer uns testes da sensibilidade. Estranho, não é? Exatamente. É muito simples. É pegar numa agulhazinha, portanto, um monofilamento, tem um nome, vem de tanto quem introduziu, e
pesquisar em 3 pontos do pé. Pronto. Se a sensibilidade for normal, não há problema, pelo menos não há neuropatia. É bom que doa, não é? Exatamente. Exatamente. É bom que doa. É bom que doa. Exatamente. Mas depois são os reflexos, perda de reflexos. Aliás, o mais precoce sinal é a perda do reflexo aquiliano. Em 100% estão abolidos. Mas cuidado que o reflexo rotuliano mantém-se muitas vezes normal. Pode passar? Que isto é muito importante. E então, o aquiliano é o tendão daqueles, o rotiliano é no joelho. Exatamente. Não, o aquiliano é no tendão daqueles. No tendão daqueles. E o outro é abaixo da rótula. É abaixo da rótula. Junto ao joelho. Muito bem. Percebe bem da anatomia. Estamos a terminar o primeiro ano já. São orais todos os dias. Portanto, já estamos na fase estágio. Agora, cá está a diferença entre o pé que é isquémico do pé neurológico, portanto, aquele que neuropático, aquele que apresenta-se quente, normal, muitas vezes com uma úlcera, com necrose, com artropatia chamada de Charcot, porque ela destrói a articulação, destrói os ossos, não é? E o edema neuropático. Nós vamos ver como é que se apresenta este pé. Pode passar? São imagens impressionantes? São imagens não muito impressionantes, mas só para mostrar que realmente isto pode aparecer num pé que nada tem a ver com a isquémia. E por isso, estes doentes devem ser... Qual é o problema principal nestes doentes? É a infecção. Devem ser abertos. Eu costumo dizer aos meus alunos, abrir até no corredor. Estes doentes devem ser abertos. E vamos ver, às vezes, imagens mais terríveis que esta, em que nós abrimos para retirar a infecção. Porque esta infecção... É interna, não é? É interna. Ela chegou ao exterior. Exatamente. Aparece com o pé túrgido, quente, apresenta os pulsos perfeitamente normais, mas é isto que aparece. Abrir e deitar. E antibioterapia com muita força. Com doses muito fortes e sempre internados. Portanto, não há possibilidade de fazer um tratamento deste em casa. Não há possibilidade por causa dos antibióticos. Por causa dos antibióticos tem que ser por via endovenosa. Vem o grande problema... pior agora a seguir? Sim, ainda bem. Mas vamos ver. Isto é para mostrar a maneira como nós fazemos a pesquisa do teste, não é? Portanto, são 3 pontos, fundamentalmente. Se esses 3 pontos estiverem com sensibilidade, nós podemos dizer que o doente, para já, não tem grande neuropatia. Pode passar? São aqueles... Aqui a maneira de se pesquisar. Portanto, isto fazemos nós, todos os dias, quase. Pode passar. E aqui vemos o outro pé, que é o pé isquémico, em que a aterosclerose está muito desenvolvida e dá, portanto, a obstrução arterial, diminuição do débito ajusante e a isquémia. Isto é que é um drama. Isto é connosco, isto é com a cirurgia vascular. Vamos ver como é. Nós vamos ver, realmente, nós temos que saber, temos que pesquisar, aqui já foi mostrado isto, realmente a presença do Doppler ou a ausência do Doppler, portanto, aqui realmente existe uma alteração do Doppler com o índice, pode passar, o índice Doppler baixo, não é verdade? Mas aqui, normalmente o índice é superior a 1, aqui geralmente é baixa. Inferior. Mas muitas vezes no diabético isto pode estar alterado por causa das artérias que são muito calcificadas e há uma elevação porque as artérias não se comprimem e falsamente podem estar elevadas. Mas isso nós estamos habituados a ver isso. Pode passar? Estamos... portanto, quais são as recomendações que devemos ter com estes doentes isquémicos? Controlar a dor imediatamente, porque estes doentes têm dor violenta que não deixam dormir, portanto, é preciso interná-los, cuidar dos pés, tratamento ativo das comorbilidades, deixar de fumar, controlar a diabetes, controlar a dislipidemia, controlar a hipertensão arterial, que geralmente está associado, tratar os síndromes de hipercoagulabilidade, antiagregação, intervenção cirúrgica. O controle glicêmico deve ser perfeito e persistente e visa baixar os níveis de glicemia e controlar outros fatores de risco para a redução... Doutor Roncon, se considerares essencial, nós falaremos sobre este tema e o resto do trabalho que preparou na próxima semana. Porque nós temos connosco Oscar Lemos, que é gerente da Casa para Todos, que tem produtos de...
O sofrimento destes doentes pode ajudar bastante. Olá, muito bom dia, como está? Bom dia. Obrigada. Pode apresentar-nos alguns dos produtos que existem no mercado para ajudar aqueles que já sofrem desta doença. Isto é como prevenção. Para prevenção. Neste caso é para prevenção. Para não ganhar as tais úlceras, é uma meia que é mais almofadada. Sem costuras? Sem costuras. Evitar ao máximo as costuras para não haver pressões na ferida. Depois, ela é ligeiramente almofadada por baixo. Almofadada. Há também o sapato, que é um sapato especial em plastozote, que é um... Eu vou tirar daqui este pé. Uma borracha especial. Antes que apareça mais um golo. Para não criar... Calma, já passou. Criar zonas de pressão. Esta borracha, este plástico, dá para alargar com o calor, damos calor e, portanto, aliviamos as zonas de pressão laterais ou no peito do pé. Para a parte de baixo do pé, portanto, há as palmilhas, onde vamos, portanto, fazer uma... Tentar suavizar os ainda pontos mais de o carga, contacto do pé com onde fica com a carga. E aí não há palmilhas uniformes. Cada vez mais as palmilhas são... Tem de ser feito por medida. Por medida. São para evitar os pontos de apoio grandes. Claro, há mais pressão e as úlceras que resultam. Poderá existir uma Há úlcera. vários materiais. Há vários materiais. Este é de silicone, que é para... Este também se pode fazer por medida, mas é para quem... Portanto, é só para suavizar. Alguns são universais, não é? Estas realmente é que são feitas por medida e, portanto, vamos aliviando os pontos de pressão para não haver as tais úlceras e as tais feridas. O que é mais recomendável? É a utilização das meias? É a utilização de palmilhas? Cada caso é um caso. Também é cruel estar... Não, é preciso dizer que o pé diabético tem que se tratar desde a lavagem dos pés e cuidar das unhas, não cortar as unhas muito rebentadas, não é verdade? E secar muitos bens, umedecê-los com pomadas, com higienizados todos os dias, e depois recorrer a estes sapatos especiais que deve-se aconselhar com um podólogo, não é verdade? Ou um cirurgião vascular, ou ir a estas casas que já estão próprias, já estão apropriadas e já estão habituadas a tratar com esses doentes, evitar realmente esses pontos de apoio. E é meio caminho andado. Portanto, se realmente localmente o pé, claro, nós sabemos que há dois pés do diabético, o pé neuropático e o isquémico. O isquémico, cuidado, quer dizer, nós temos que dar as indicações para o podologista, para estas casas de especialidade, para dizer exatamente, cuidado, não podem usar meias apertadas, nem sapatos apertados, é preciso sapatos muito largos. Isso é sempre acompanhado pelo médico. Exatamente. Claro. Normalmente os clientes chegam enviados pelo médico. Pelo médico e depois são acompanhados para ver se realmente é preciso ou modificar a palmilha ou... Claro. Para prevenir... Estas palmilhas serão necessárias, mas para prevenir qualquer diabético, ele deveria usar, por exemplo, estas meias sem costuras? Sim, estas meias nunca podem ter costuras, têm que ser muito aveludadas, não é verdade? E não muito apertadas, tem que saber que pressão é que tem cada meia destas. Mas para qualquer diabético seria recomendável usar uma... Sim, qualquer diabético. Seria recomendável usar meias? Exatamente, seria recomendável, portanto, a utilização... Como prevenção. Como prevenção, não é do tratamento. Claro, de prevenção, é disso que estamos a falar, não é? Jorge Gabriel, eu disse que há diferença entre um pé do diabético e um pé diabético. O pé diabético já é patológico. O pé do diabético é aquele que nós queremos salvar antes de... Não é? E é para eles também que estamos a falar. Para eles é que estamos a falar sobre isto. Muito obrigado, Ana, por terem estado hoje aqui na Praça da Luz.